Olá, querido irmão, olá, querida irmã, que maravilha estarmos mais uma vez unidos, ao menos através desse vídeo, né? Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre umas dúvidas que surgem de uma forma geral com todos os. Muitos dos consagrados têm essa dúvida. Às vezes eles entendem bem esse tema, mas sempre ficam algumas dúvidas. Eu digo por mim mesmo também, porque eu tenho que estar sempre revisitando esse tema, essa questão, que são os bens atemporais. Inclusive, quando fazem a pergunta a respeito dos bens atemporais, para mim é maravilhoso, porque eu meio que me forço a estudar novamente esses temas. E os bens atemporais, eles são fundamentais para a nossa consagração. Se você não entender, ao menos de uma forma simples e superficial, o que são os bens atemporais e como que eles funcionam na nossa consagração à Nossa Senhora, você não vai conseguir colher os frutos da sua consagração. Bom, essa dúvida, esse vídeo especificamente eu estou respondendo a duas pessoas. Primeiro a Fernanda, lá de Cubatão, uma amiga realmente de coração, que a gente tem um amor muito grande, já acompanha a gente já há alguns anos. Se consagrou junto com a gente, né? Nós fizemos a formação dela, enfim. E também estou respondendo ao Eduardo de Maria, lá de Goiás. Eu não conheço pessoalmente, mas a gente se falou através da internet e ele estava com essa dúvida também. E eu acredito que muitas outras pessoas tenham. É um tema que eu realmente demorei para começar a entender, já estava consagrado quando realmente eu comecei a entender mais profundamente, mas, gente, é algo que nós precisamos entender mesmo. Por quê? Lá o que são esses atos atemporais? Lá no Tratado da Verdadeira Devoção, esses temas estão lá no capítulo 4, que é o capítulo central, que é aquilo que realmente que você precisa entender completamente da sua consagração. É um capítulo que você tem que estar sempre revisitando. Por quê? Porque é ali que está o centro, a raiz, o cerne da nossa consagração à Nossa Senhora. E eu fico pensando em várias formas de entender melhor o que são os bens atemporais. E uma das coisas que me veio à cabeça foi o seguinte: nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, material, na nossa vida material, a gente tem que lutar para conquistar alguns bens, alguns bens materiais. Não digo só dinheiro, claro, o dinheiro é uma dessas coisas. E não é o dinheiro, você tem que ter bem claro, não é uma coisa ruim, pelo contrário, nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Né? Nós precisamos, por exemplo, do dinheiro para o apostolado, para a missão, para que mais e mais pessoas conheçam a Nossa Senhora, nós precisamos do dinheiro. Então, ir atrás do dinheiro é uma coisa boa, né? O que é ruim é um desequilíbrio com relação ao dinheiro. Nós precisamos ir atrás de saúde, né? Nós precisamos lutar pela saúde, lutar pela nossa saúde. Né? Muita gente agora, a gente está nos primeiros 15 dias ainda do ano, e quando acaba o ano, as pessoas desejam saúde, e o pessoal fala, não, mas não, realmente, se eu estou com saúde, o resto a gente vai atrás, saúde é o que mais importa. E aí quando a gente pensa, pô, saúde é o que mais importa, então a gente fala também família, né? Então a família é muito importante, talvez não, né? Para muitas pessoas, tomara que para você seja, é muito importante, é o mais importante aqui nesse mundo, a família. Então nós temos alguns valores desse mundo temporal, alguns bens temporais que fazem parte desse mundo material. Então um bom emprego, não é? É bom ter um bom emprego. Então são coisas que a gente precisa, que a gente batalha, que a gente já sabe que nós precisamos batalhar. Batalhar para, então, recapitulando,
nós precisamos batalhar para ter uma boa saúde, precisamos batalhar por um bom emprego. Se você já tem esse bom emprego ou um empreendimento, você tem que batalhar para manter essa renda, né? Digo, um emprego, um empreendimento, uma empresa. Então você tem que batalhar para manter isso, se você já tem. Se você não tem, você tem que batalhar por isso. Se você ainda não tem uma família, né? Se você não é casado, casada, não tem filhos ainda, então você tem que correr atrás disso, você está batalhando para encontrar uma pessoa bacana. Se você já encontrou essa pessoa bacana, vocês estão batalhando para construir uma família. Se você é solteiro, se você é solteira, você batalha para que os seus pais tenham uma vida bacana, para que tenham não só uma vida, digo, bacana no sentido financeiro, mas que tenham amor, que tenham harmonia. Então, você está entendendo isso que eu estou querendo dizer? Os bens temporais, a gente já está acostumado a batalhar sobre isso, né? Os estudos, poxa, eu estou estudando ainda, William, eu ainda não estou pensando em família, não estou pensando em trabalho, porque eu estou estudando. Então você está batalhando pelo seu conhecimento, pelos seus estudos. E é uma batalha, não tem jeito. Né? Você está batalhando para que você tire boas notas, está batalhando para que você entenda bem a matéria. Se você está pensando já numa faculdade, você está batalhando para entrar no vestibular. Se você já entrou na faculdade, você está batalhando para passar de ano, para continuar entendendo, compreendendo as matérias. Enfim, tudo isso é uma batalha. Os bens temporais, a gente já está acostumado com isso, a gente já entende muito bem essa batalha da vida material, né? da vida física aqui. Os bens temporais, os bens seculares, né? Não há nada de errado com isso, não é ruim. Os bens temporais não são ruins, pelo contrário, são presentes de Deus para nós. E a gente entende muito bem quando a gente consagra a Nossa Senhora a nossa vida total e completa, a gente entende muito bem o que é entregar os nossos bens temporais a ela. Quer dizer, às vezes não entende muito bem também, mas não quero entrar nesse tema hoje, dos bens temporais, eu quero entrar nos bens atemporais. Os bens atemporais é exatamente a mesma coisa, exatamente, eu digo entre aspas, para você entender um pouco, só que isso no sentido espiritual. São os bens que nós conquistamos, que nós devemos também conquistar. Entenda bem, os bens temporais, um bom emprego ou um empreendimento, algo que te dê uma renda, uma família equilibrada, saudável, uma saúde bacana, íntegra, isso tudo, os estudos também, isso tudo são bens que nós precisamos batalhar e realmente é maravilhoso que a gente batalhe e sempre agradecendo a Deus, porque isso também é graça de Deus. Quanto mais nós batalhamos, Deus vai nos ajudando, abençoando e nós vamos conquistando esses bens. Os bens atemporais são exatamente a mesma coisa, você tem que batalhar por eles também. E mais ainda, são mais importantes, porque por mais que você consiga conquistar os bens temporais, os bens físicos, os bens materiais, por mais que você tenha uma saúde maravilhosa, por mais que você tenha um emprego extraordinário, por mais que a sua família seja incrível, o salmista fala, né? No Salmo ele fala lá, a maioria não passa dos 70, alguns chegam aos 80, e hoje nós podemos dizer, muitos estão chegando aos 90, passando dos 90, e alguns ainda estão passando dos 100. Mas posso te falar uma coisa? É pouco falando na eternidade. O que eu quero dizer é, quando acabar essa vida, virá a eternidade. E por mais que você tenha conquistado coisas maravilhosas nesse mundo, tudo vai passar. Não estou dizendo que você não deve conquistar esses bens materiais, esses bens temporais. Você deve. Só que você tem que saber que eles vão passar. E quais são os bens que não vão passar? Aquilo que vai ficar para toda a eternidade. Quando você morrer, vai ser para toda a eternidade. Os bens atemporais. E hoje eu quero falar sobre isso. Nós vamos falar também depois mais para frente sobre os bens temporais. Como nós entregamos,
como a gente vive essa entrega da nossa família, Nossa Senhora, o nosso emprego, como é que eu entrego tudo isso a Nossa Senhora, os bens temporais. Mas hoje quero falar um pouco mais, quero responder as perguntas da Fernanda e do Eduardo, que estão perguntando sobre os bens atemporais. Bom, os bens atemporais estão ligados então a tudo aquilo que a gente conquista e que nós vamos desfrutar, vamos dizer assim, na vida espiritual, quando nós morrermos. Esses bens atemporais, eles podem ser divididos em três categorias, vamos dizer assim. Os méritos, os valores satisfatórios e os valores impetratórios. Talvez agora você esteja lembrando do que eu estou falando. Agora eu sei do que você está falando, Willy. Você está falando dos valores meritórios, dos valores impetratórios e dos valores satisfatórios. Sim, exatamente. Esses são os bens atemporais. Bom, eu quis fazer essa introdução toda para você entender que esses valores, esses bens atemporais, os valores meritórios, satisfatórios e impetratórios, são coisas completamente comuns ao nosso dia a dia. Da mesma forma como todos os dias eu acordo e tenho que traçar ali as minhas metas com relação aos meus ganhos financeiros, minhas metas com relação à minha saúde, minhas metas com relação à minha vida familiar, e isso eu vou conquistando esses bens temporais, eu tenho que fazer isso, eu também tenho que ter metas diárias para conquistar os meus bens atemporais, afinal de contas, quando eu morrer, e eu não sei quando eu vou morrer, pode ser que eu morra daqui realmente há 50 anos, né, quando eu tiver com quase 100 anos, ou pode ser que eu ainda morra hoje ainda, pode ser que esse seja meu último vídeo, né, quem sabe, né? Ninguém sabe. Então eu preciso trabalhar diariamente também com as minhas metas atemporais, as minhas metas espirituais. Então, ou seja, eu preciso, vamos dizer assim, acumular valores, bens meritórios, bens satisfatórios e bens impetratórios. Willy, eu não estou entendendo nada. Quando você fala dos bens materiais, eu consigo entender. Agora, quando você fala dos bens materiais, eu consigo entender um bom emprego, a minha saúde, a minha família. Agora, quando você fala de meritório, impetratório, satisfatório, eu não consigo entender nada. Mas você vai entender, porque, é muito simples. Bom, vamos falar dos bens meritórios. Lá no céu existe uma hierarquia, né? Primeiro, eu diria nem primeiro, antes do primeiro lugar vem Deus, né? Aquele que está acima de tudo e de todos. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de todo o universo. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o Santo dos Santos. Eu acho que isso é uma boa definição para você entender o que eu vou dizer. Ele é o Santo dos Santos. Né? Toda a santidade vem dele, toda a santidade está nele. Então lá acima de todos está Deus. E depois de Deus vem quem? Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora é aquela que tem uma santidade única. Claro, entre Deus e Nossa Senhora existe um abismo infinito. Deus é infinitamente maior que Nossa Senhora. Nossa Senhora é infinitamente menor do que Deus. Você tem que entender muito bem isso. Deus é tudo, Deus é imenso e, olhando para Deus, Nossa Senhora não é nada e nem ninguém. Agora, depois de Nossa Senhora, vem todos os outros santos. Nós, olhando para Nossa Senhora, somos muito pequenos. Então, depois de Nossa Senhora, vem todos os outros santos. E aí entram os méritos. Os santos, eles vão... você lembra? Na casa do meu pai existem várias moradas. E cada santo...
poxa, vamos dizer assim, desculpa se eu falar alguma bobagem, eu estou tentando ser o mais claro possível para você poder compreender. Mas, e claro, se você vai tendo dúvidas, escreve aqui embaixo, manda para mim, que eu vou cada vez, se eu não conseguir ser claro nesse vídeo agora, eu vou estudando mais, eu vou procurando outras explicações e vou tentando cada vez ser mais claro. Mas o importante é que você entenda isso. Isso é muito importante você compreender, porque essa questão dos bens atemporais, eles são fundamentais. Inclusive, São Luís Maria Grignion de Montfort diz que os religiosos e religiosas entregam tudo que é temporal para Deus. Eles fazem uma entrega total e completa a Deus da sua vida temporal. E ele diz que essa consagração que ele coloca no tratado, a consagração que nós, ou você está se preparando para se consagrar, ou você é como eu, já é consagrado, já vive, nós queremos entregar tudo. Se você não é consagrado ainda, você vai entregar tudo, vai entregar também os seus bens atemporais. Ele diz que é uma coisa a mais. Nós fazemos coisas, nós temos esse ato que vem além dos religiosos e religiosas. Eu estou preocupado porque parece que a capacidade do meu celular está quase terminando. Se der um corte é porque terminou a capacidade e eu vou dar um jeito de continuar gravando. Mas ele está piscando aqui, eu acho que vai acabar a capacidade dele de armazenar os dados. Mas enfim, vamos continuar. O São Luís diz que o que há de essa entrega dos bens atemporais é uma coisa que vem a mais, e isso gera uma coisa extraordinária, geram graças, faltam palavras, é uma coisa extraordinária, é o grande ponto, é o grande pulo do gato, vamos dizer assim, dessa consagração. Porque quando você entrega isso a Nossa Senhora, isso gera, isso é fruto de uma... eu li uma coisa maravilhosa. Quando você entrega os bens atemporais, isso vem de um ato heróico. Isso quer dizer o quê? Que você é um herói? Não. Isso quer dizer que vem de uma vontade que não vem de você. Quando a gente fala de ato heróico, claro, nas coisas de Deus, isso quer dizer que é uma força, é um desejo que vem de dentro de você, mas que é colocado por Deus em você. Então, quando você tem essa coragem de entregar os seus bens atemporais à Nossa Senhora, isso é um ato heróico, ou seja, é algo que Deus inspirou em você. Por quê? Porque é algo que vai muito além e que gera muito mais resultado. De São Luís fala que é por isso que a consagração à Nossa Senhora, nessa forma como ele ensina, gera tantos e tantas graças. E se você não está recebendo as graças, se você acha que não está recebendo as graças como deveria estar recebendo, é porque exatamente você talvez não esteja vivendo como quem entrega totalmente os seus bens atemporais, né? Porque no ato da consagração a gente entrega os bens atemporais, mas se você não vive como quem entregou esses bens atemporais, você acaba não colhendo essas graças. E olha só, então vamos lá, voltando, desculpa, eu tive que lembrei disso aí que é bom, é importante você ter muito em mente, que você esse ponto dos bens atemporais, eles são fundamentais para a nossa consagração, para que você viva realmente a graça e a maravilha dessa consagração. Então, voltando lá, depois de Nossa Senhora vem os santos. Os santos, eles são, vamos dizer assim, classificados em graus de santidade. Quanto maior o grau de santidade, mais ele está próximo de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tem santo que tem muitos milagres, né? Você pede para o santo e logo é atendido. E tem outros santos que você não vê tantos milagres assim acontecendo, né? Tem santos que uma vez ou outra você ouve que pela intercessão desse santo ou dessa santa aconteceu algum milagre. Agora, tem santo que parece que é batata, né? Você pede para o santo e a intercessão dele é tão eficaz que logo o milagre acontece. Por quê? Porque esse santo, quando o santo ele intercede por você e logo o milagre acontece, santos que têm muitos milagres, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, né? Santa dos impossíveis. Por que Santa Rita de Cássia é a santa dos impossíveis? Porque
Porque ela está muito próxima de Deus, né? Ela está muito próxima de Deus. Santo Antônio está muito próximo de Deus. São Francisco de Assis está muito próximo de Deus. Padre Pio fazia coisas incríveis. Por quê? Porque ele estava muito próximo de Deus, ainda em vida, né? Padre Pio vivia tão próximo a Deus, antes de morrer ele já vivia no céu. Ou seja, olha só, olha agora, você vai entender. Porque os méritos dele eram muito grandes. Ele tinha muitos méritos. Muitos méritos. Quanto mais méritos, mais próximo de Deus você está. Quanto menos méritos, menos próximo de Deus você está. Então, por isso, como São Luís explica, os méritos são intransferíveis. Então, quando você se consagra a Nossa Senhora, os seus méritos não pertencem a ela, mas, porém, ela começa a guardar os seus méritos, né? O Willi vai batalhando na sua vida, depois a gente precisa pensar, poxa, mas como é que eu vivo isso? Como é que eu acumulo esses méritos? Bom, eu não pensei como é que explicar isso, eu posso explicar isso num outro vídeo, né? Vou ter que explicar no outro vídeo, porque é um tema muito, não é complexo, é um tema simples, mas ele tem muitos detalhes, né? A gente poderia fazer um curso só sobre isso. Aliás, eu acho que é uma boa ideia. Vamos só explicar primeiro o que é cada um, depois a gente entra como você conquistar cada coisa. Então, os méritos são isso. Quanto mais mérito um santo tem, mais próximo de Deus ele está. Ou estará quando estiver no céu. Então, eu e ele vou acumulando méritos aqui na Terra, e quando eu morrer, de acordo com o número desses méritos, vamos dizer assim, de acordo com quanto mais ou menos méritos eu tenha acumulado durante a minha vida aqui na Terra, eu só posso acumular méritos enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou estar mais próximo ou mais longe de Deus, certo? Com relação à consagração, os meus méritos não pertencem a Nossa Senhora. Eu sou consagrado, meus méritos não pertencem a Nossa Senhora. Na verdade, meus méritos estão guardados por ela. São Luís diz que ela guarda, multiplica e purifica. Isso é bom demais. Por exemplo, Santo Agostinho, se eu não me engano, lembra o seguinte. Vamos dizer um exemplo. Eu estou na minha vida rezando, em oração de proximidade. Por exemplo, uma das formas de você acumular esses méritos é a vida de oração. Uma vida de oração, mas não uma vida de oração interessada em alguma coisa, que depois vamos falar. Que por exemplo, o satisfatório é todos aqueles atos que você faz para diminuir o seu tempo no purgatório. E os impetratórios é todos aqueles atos que você faz em vista de algum bem, de alguma graça que você quer. Agora, quando você faz os mesmos atos, só que sem interesse nenhum, só com a intenção de se aproximar de Deus, de fazer com que o seu coração esteja unido ao coração de Deus, unido ao coração de Maria Santíssima, isso vai gerando méritos, né? Quanto mais próximo de Deus, quanto mais você ama a Deus, quanto mais você se entrega ao Senhor através das mãos de Maria Santíssima, mais méritos você acumula. Então é assim que se acumulam méritos, né? De uma forma bem resumida. Mas o que eu ia falar? Bom, eu estou na minha vida, dando exemplo. Eu na minha vida acumulando méritos, e eu estou, assim, realmente com uma vida espiritual maravilhosa. Se eu morrer agora, eu vou para o céu e vou ficar num lugar muito bom, perto de Deus, próximo de Nossa Senhora. Mas aí eu caio em pecado mortal. O que acontece? Aí o malandro, né, pensa assim, já sei, vou me confessar. Aliás, isso não é malandragem, isso aí é o que você tem que fazer. A malandragem está no seguinte, em achar que eu vou me confessar e os meus méritos vão estar, vamos supor, antes de pecar mortalmente, eu tenho... Cara, gente, isso é hipotético, tá bom? Mas vamos dizer, eu acumulei o meu mérito nota 100, eu tô 100 de méritos, né? Eu tô com 100 méritos, vamos dizer assim, né? Você está entendendo, né? É só para você conseguir entender. Eu estou com 100 méritos, eu peco mortalmente, não tem mais nada. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno, né? Pecado mortal. O meu organismo espiritual morreu. Por isso que
pecado mortal? Porque o pecado mortal mata o meu organismo espiritual. Aí eu vou lá, me confesso imediatamente. Gente, pecou mortalmente, se confessa imediatamente. Pô, mas eu não tenho certeza se foi pecado mortal ou não. Se você não tem certeza, então confessa imediatamente, né? Na dúvida, gente, confessa. Aí eu me confesso. Meus méritos vão estar no 100 novamente? Não. Santo Agostinho diz que não estarão. Mas estarão o quê? 50, 70, 20, 10, 2, não sei. Isso é uma coisa que só Deus é quem sabe. E que vai de acordo com vários, eu não sei qual é o critério que Deus usa para medir os seus méritos, né? Mas eu imagino que seja assim, um pecado muito grave, com aquilo, como é que é a palavra? Esqueci a palavra, com a intenção, né? Se a minha intenção, eu sabia que aquilo era um pecado mortal e fui com a intenção, aquilo vai diminuindo meus méritos, né? Claro. Agora, se eu cair por uma questão de vício, quando eu vi já era, claro, o pecado mortal continua, mas de repente meus méritos não caem tanto. Mas o importante é que você saiba, os méritos caem, diminuem. Você está acumulando méritos, é um santo na terra. Pecou mortalmente, confessou imediatamente, seus méritos não são mais os mesmos. Agora, se os méritos não estão aqui no meu bolso, não estão comigo, estão com quem? Estão com Nossa Senhora, porque eu sou consagrado. Os meus méritos não estão guardados comigo. Então eu peco mortalmente e não tem como eu perder os méritos. Por exemplo, vamos supor, eu tenho R$1 milhão e estou sempre andando com R$1 milhão no bolso. Sou assaltado, o demônio vem e me assalta. Me leva, ele consegue, eu estou com o dinheiro todo espalhado, estou com esse R$1 milhão, tudo espalhado nos bolsos. Ele encontra só 500 mil. Muito dinheiro, né? Mas tudo bem. Ele encontra só 500 mil. Eu tinha 1 milhão, fiquei com 500 mil. Entende? Então eu me recupero do assalto, só que o dinheiro já era. Agora, por isso que eu quis dizer 1 milhão, porque são méritos são muito valorosos. Por isso que eu pensei em 1 milhão. Vamos supor, eu tenho esse R$1 milhão, mas eu não ando comigo. Eu sei como é perigoso, eu sei que o mundo é perigoso, eu sei que a todo instante o diabo está tentando me assaltar, está me tentando, ele está querendo me assaltar, roubar meus méritos, roubar os meus milhões. Então o que eu faço? Eu pego os meus milhões e entrego para Nossa Senhora. Todo o mérito que eu conquisto, hoje eu conquisto um mérito, dou para Nossa Senhora. Hoje eu conquisto mais um mérito, dou para Nossa Senhora. Está tudo com ela. E de repente o diabo vem e me assalta. E eu caio em tentação, sou assaltado. Quanto que ele leva de méritos? Nada, porque não está comigo. Então eu vou me confesso novamente e os meus méritos estão guardados. Então isso é muito bom, não é verdade? Claro. E quando você morrer, olha só, Nossa Senhora é tesoureira. A tesoureira ela não só guarda, mas ela cuida dos bens. A gente sabe muito bem o que o Senhor fala dos tesoureiros, né? Naquela parábola. Quando ele fala do servo que ele dá os talentos. O que ele diz, o que ele quer. Quando ele entrega os talentos para um servo, ele quer de volta os talentos multiplicados. Então, quando Nossa Senhora só sabe fazer uma coisa na vida dela, que é fazer a vontade de Deus. Então ela sabe que quando alguém confia valores a ela, Deus espera que ela multiplique isso. Então eu não sei de que forma isso acontece. Eu só sei que quando você entrega seus méritos a Nossa Senhora, ela faz alguma coisa para que esses méritos multipliquem. Então quando eu dou 1000 méritos para ela, quando eu morrer, ela vai me entregar mil e alguma coisa, não sei quanto, mas vai ser mais do que os 1000, os meros 1000. Agora deixa eu falar uma outra coisa, ela purifica esses méritos. Imagina alguém que você ama muito e que a casa dessa pessoa tem um perfume maravilhoso, e aí você guarda uma roupa, é uma roupa muito valiosa, você fala assim, quando eu entrar no céu, eu quero entrar com essa roupa, sabe? Eu quero chegar no céu e todo mundo me olhar, falar, cara, o Willy tá com essa roupa linda entrando no céu.
Só que eu sei que em casa vai ter traça, vai ter um monte de coisa, essa roupa vai ficar com cheiro de mofo, então eu peço para Nossa Senhora guardar essa minha roupa na casa dela. E a casa de Nossa Senhora é uma casa muito perfumada, um perfume maravilhoso. E aí no dia que eu morro, eu pego essa roupa, ela me devolve a roupa, porque é a roupa que eu vou entrar no céu, e essa roupa está guardada na casa dela. Imagina que perfume que essa roupa tá, porque estava guardada na casa de Nossa Senhora. Os méritos são assim. Os méritos, quando nós morremos, os méritos estão guardadinhos com ela, os méritos estão multiplicados por ela e ainda estão com o perfume dela. Cara, quando eu entrar no céu e as pessoas me olharem, vão ver os meus méritos, mas vão sentir o cheiro do perfume de Nossa Senhora. Uau! Não é? Então isso é uma grande vantagem. Bom, só dos méritos já foi uma grande coisa aí. E agora os bens satisfatórios. Os bens satisfatórios, muito simples, muito fácil de entender. Nós, sempre que pecamos, mesmo que a gente se confesse, fica uma dívida. Nossa, mas Deus vai cobrar a dívida? Claro, isso é justo, né, gente? Vamos supor, eu vi uma história uma vez do padre Duarte Lara, foi muito bacana. Ele contou assim, vamos supor que você está com um amigo, você está de férias, numa casa de praia, eu estava agora numa casa de praia maravilhosa, e vamos supor que você está com esse amigo na casa de praia, e esse amigo tem uma moto, e ele tira um cochilo depois do almoço. E aí você fala, caramba, que vontade de andar de moto, meu. Só que eu não vou acordar o cara, e de repente se eu pedir ele não vai deixar, pô, quer saber, eu vou pegar essa moto enquanto ele está dormindo. Quando ele acordar, eu já voltei, ele não vai nem sentir que eu peguei a moto. Não é certo, né, gente? Tá errado. Mas eu pego a moto. E ando com a moto, e curto com a moto, não faço nada demais. Só que, num determinado momento, eu sofro um acidente, não acontece nada comigo, mas a moto é completamente destruída. E aí eu volto lá pro meu amigo, ele é muito compreensivo, e eu falo, cara, não foi por maldade, simplesmente eu não quis te acordar, eu sabia que você não ia ficar chateado, e, pô, desculpa por ter pego a tua moto sem te avisar. E ele, muito bom, com um coração muito bom, me desculpa, me perdoa, ele me perdoa. Né? Deus é assim, ele te perdoa. Mas eu destruí a moto, certo? Destruí a moto. Então, eu estou perdoado, mas eu tenho que pagar a moto, eu tenho que dar algum jeito, ou eu tenho que consertar a moto, ou eu tenho que comprar uma moto para ele. Eu tenho que reparar as consequências desse meu ato. Meu ato está perdoado, certo? Só que eu tenho que reparar as consequências desse meu ato, né? Então, isso acontece também com os nossos pecados. A gente se confessa, Deus perdoa, mas fica uma consequência. Existem consequências espirituais negativas que devem ser reparadas. E isso a gente ou repara, e isso vai aumentando a nossa conta no purgatório, né? Eu não sei se você vai lembrar, mas quando Nossa Senhora aparece para os pastorinhos lá em Fátima, Lúcia pergunta para Nossa Senhora sobre uma prima dela que tinha acabado de morrer, se eu não me engano, uma prima ou uma amiga, e era uma criança. E ela pergunta, fulana está no céu? Nossa Senhora, sim, fulana está no céu. E aí ela pergunta de uma outra amiguinha que devia ter entre 10 e 12 anos e que morava, olha só, morava em Fátima de 1917, era no meio do sertão, no meio do mato, né, no sertão, no meio do mato, no meio da roça. Uma criança simples, uma criança, meu Deus, que tipo de maldade tem uma criança do início do século? Que tipo de pecado tem uma criança que vivia em Portugal, no meio da roça, em 1917? Né? É um coração puro. E quando Lúcia pergunta para Nossa Senhora dessa prima ou amiga, agora não estou bem lembrado, mas enfim, não é isso não importa. Importa o que ela responde para Lúcia. Nossa Senhora responde para Lúcia o seguinte: Lúcia pergunta, e a ciclana está no céu? E Nossa Senhora responde o seguinte: não, ela está no purgatório. Nossa, uma criancinha de 12 anos que mora no meio da roça em Portugal no início do século passado.
já está no purgatório, e aí Lúcia pergunta assim, mas quanto tempo ela vai ficar no purgatório? Nossa Senhora responde, até o fim dos tempos. O que eu quero dizer para você é o seguinte, nós precisamos acordar, gente. Precisamos acordar, né? A gente acha que vai à missa todo domingo, se confessa uma vez por ano, e isso vai fazer com que a gente vá para o céu já quando morrer. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Né? E quando a gente... Então, quanto mais nossos pecados, quanto mais a gente vai pecando, mais vai aumentando a nossa conta no purgatório. Né? E nós temos alguns atos que diminuem essa conta. Né? Tem... Nossa, esqueci o termo agora, super importante que a gente faz. As indulgências. Pô, eu tô nervoso aqui gravando esse vídeo. As indulgências, né? As indulgências parciais. Indulgências. Esqueci o nome. Parcial, que reduz um tempo, e tem as indulgências plenárias, que zeram o seu tempo de purgatório. Mas são. Você tem que ir atrás disso e cumprir esses atos, porque nós precisamos muito, nós e as pessoas que nós amamos também. E aí, esses atos que diminuem o nosso tempo no purgatório se chamam atos satisfatórios. São os atos que diminuem o tempo no purgatório, nosso e daquelas pessoas pelas quais a gente entrega. Bom, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, isso aí já não nos pertence, né? Tem um personagem que dizia isso. Isso não te pertence mais. Mas se você já é consagrado, os atos satisfatórios, essas atitudes, as ações, tudo que você faz que diminui o seu tempo no purgatório não pertence mais a você. Os seus méritos pertencem. Você vai acumulando méritos, vai para a mão de Nossa Senhora, como que Nossa Senhora tivesse uma conta e vai com o seu nome. Willy está acumulando tanto. Márcia está acumulando tanto. Fernanda está acumulando tanto. Eduardo está acumulando tanto. Então isso vai para uma conta, está sempre lá. Né? Mais, menos, Nossa Senhora vai cuidando disso, vai aplicando, e isso vai crescendo. Certo? Agora, quando estamos falando dos bens, dos valores satisfatórios, dos impetratórios, vou falar um pouco dos impetratórios, mas esses dois eles funcionam da mesma forma para Nossa Senhora. Vai para uma conta comum. Quando você acumula valores satisfatórios, atos que vão fazer com que diminua o seu tempo no purgatório, se você já é consagrado, esses atos vão para uma conta comum. Né? Vamos supor, eu diminuí 1000 anos no purgatório, fiz lá eu não sei se é isso, eu tô jogando um valor, tá? Existem, se você procurar, você vai encontrar, por exemplo, se você rezar o rosário diante do Santíssimo, ele diminui tantos anos no purgatório. Eu não me lembro de cabeça quanto é. Mas aí eu vou lá, o Willy vai e reza o rosário diante do Santíssimo. E aí eu diminui tempos no purgatório. Vai para uma conta. Eu sou consagrado a Nossa Senhora, não vai para mim, não vai diminuir, não vai ser aplicado diretamente a mim. Ou eu também posso fazer isso por algum parente meu, algum amigo meu. Eu rezo esse rosário diante do Santíssimo e falo para o Senhor, olha Senhor, eu quero rezar isso aqui pela minha avó, pelo meu avô, pelo meu tio, por aquela pessoa que era da minha comunidade e que morreu e estou rezando por ele. Não, quando eu sou consagrado, isso não acontece mais assim. Realmente gera esse valor, né? Gera o valor satisfatório, mas ele vai para uma conta comum, vai para as mãos de Nossa Senhora. Caramba, então aí deu ruim, né? Como diz, aí deu ruim, pô. Aí me ferrei. Quer dizer, eu sou consagrado a Nossa Senhora, rezo aqui a vida inteira que nem um condenado para diminuir o meu tempo no purgatório. Isso não vai contar para mim? Não, não vai contar para você. Mas você não está ferrado. Sabe por quê? Porque, olha só, pensa bem. Nossa Senhora, Jesus e Maria Santíssima, que são
todo amor, eles são graça, eles são misericórdia, eles são benevolência. Meu, tudo que é bom eles são, porque Jesus é a fonte de tudo isso. Aliás, Jesus não é a fonte de amor, Jesus é o próprio amor, né? E Maria Santíssima, ela é o coração pelo qual Jesus envia tudo que ele tem de maravilhoso para nós, né? Jesus, em vez de enviar para nós diretamente, ele envia primeiro para sua mãe e Nossa Senhora entrega para nós. Meu Deus, eles são aquilo que há de melhor, que a gente jamais poderá entender. Então, se você confia a eles, se você fala para Nossa Senhora, mãe, eu confio a vós todos os meus bens satisfatórios, eu confio em você. Meu Deus, o que você acha que Nossa Senhora vai fazer para você, criatura? Se você tem um ato de confiança a Nossa Senhora a fim de entregar aquilo que você tem de mais valoroso, que é o seu... Porque é muito mais... Você imagina, é o que vai diminuir o seu tempo no purgatório. Meu Deus do céu, é algo muito valoroso, muito mais do que se você tem... É muito mais importante você ter 1 milhão em atos satisfatórios do que 1 milhão de reais. É muito mais importante. Porque se você tem 1 milhão de reais hoje e você morre hoje, o que você vai fazer com esse 1 milhão de reais? Se eu tenho 1 milhão de reais hoje, porque eu tô pensando nisso porque eu pensei, cara, 1 milhão de reais seria bom demais, né? Aí eu pensei agora, bom, mas se eu tenho 1 milhão de reais no banco e eu morro hoje, o que vai me valer? A minha família, né? Tudo bem, mas o que é mais... Agora, se eu tiver 1 milhão de reais, morrer e não tiver nada e for pro inferno, de que valeu essa minha família ter 1 milhão de reais? Se depois eles também forem pro inferno e perder toda a minha família, meu Deus do céu, não valeu de nada, pelo contrário, foi só pro mal. Agora, se ao invés de 1 milhão de reais eu tenho 1 milhão em valor satisfatório, eu morro hoje, Nossa Senhora fala, opa, só que no caso, se você não for consagrado, é muito melhor 1 milhão. Agora, é isso que eu queria falar. Agora, eu morro, tenho-se 1 milhão em bens, em valores satisfatórios. Só que eu não tenho isso guardado para mim, eu entreguei para Nossa Senhora. Meu Deus, o que você acha que Nossa Senhora vai pensar de você? O que você acha que Nossa Senhora pensa de alguém que entrega tudo que tem de bens, de bens satisfatórios e entrega para ela? Puxa, é algo maravilhoso. É uma confiança que você tem, né? Pô, mas então quer dizer que quando o senhor rezar, William, meu pai, minha mãe, minha avó já é falecida. Ih, tá acabando a bateria. Bom, vamos acelerar aqui. Minha avó é falecida e olha, eu sei que ela está no purgatório, eu queria rezar e entregar pela vida por ela, para que ela diminuísse a pena dela no purgatório, eu não vou mais poder fazer isso? Claro que pode. E isso é uma das coisas que você tem que fazer sempre. O que é? Você tem o ato, uma oração do terço, uma oração do rosário, uma adoração, um jejum, algum ato espiritual. E você entrega para Nossa Senhora, mas você sabe, você entrega, quando você fala para Nossa Senhora, você fala assim, mãezinha, eu sei que isso não é mais meu. Eu não tenho direito sobre estes bens satisfatórios, mas diante da sua grandeza, eu gostaria humildemente e que a senhora perdoe a minha ousadia, que se a senhora puder, se a senhora achar conveniente e a senhora puder usar esse meu ato, né, esse meu jejum, esse meu terço, essa minha adoração, essa minha 10 missas, enfim, para a minha avó fulana, ou para o meu amigo que faleceu, Beltrano, ou para o meu pai, se a senhora achar conveniente usar para eles, eu confio nas suas mãos. É isso que nós temos que fazer. Quando você esquece que você é consagrado, faz as suas novenas, faz a sua novena de São Miguel, pela conversão do seu filho, pela saúde do seu pai,
e você esquece completamente que você é consagrado, não é que Nossa Senhora vê isso com maus olhos, mas você entende, você vive um conflito interno, né? Você tem que saber que você é consagrado a Nossa Senhora, se você já é consagrado. Se você ainda não é, saiba que é isso que vai acontecer. Então, eu não sei se meu cabelo ficou bacana. Tô com os olhos tudo embaçado, porque eu preciso usar óculos, mas eu não consigo ver se o meu cabelo tá bom. Mas enfim, se tiver ruim, vocês me perdoem. Você tem que saber que depois de consagrado, tudo vai pertencer a ela. E é bom que você lembre sempre, porque isso vai gerando graça, isso vai transformando, isso vai lembrando o seu coração que você pertence a Maria Santíssima, que as suas ações, as suas atitudes não são suas, que você confia, e você todo dia, você tem atos de confiança, você faz uma novena, você faz uma quaresma de São Miguel, 40 dias de penitência que você, né, fora da quaresma, é uma coisa tão sacrificante, não é? Eu acho que é. E aí você sabe que aquilo, você tem uma intenção, você está fazendo isso de repente por um filho, de repente por um emprego, de repente por uma condição de saúde, e você se empolga com isso. Você fala, cara, eu vou fazer esses 40 dias de sofrimento, mas eu sei que São Miguel vai me atender. Agora, quando você lembra que você é consagrado, você fala, não vai para mim, vai para ela. E aí você entrega os 40 dias de sacrifício. Não tem importância você ficar com o sentimento, não tem importância, não tem importância. Santa Jacinta gostava, ela dizia assim, poxa, eu tenho que sofrer porque são sofrimentos que vão gerar graça, né? Gerar conversão para os outros, para os pecadores. São sofrimentos que vão gerar graça para mim, para aqueles que eu amo. Então não tem importância você ficar chateado, mas você tem que saber, lá no fundo, poxa, eu estou fazendo essa quaresma de São Miguel, 40 dias de sacrifício, é um exemplo, tá, gente? Você está fazendo 1 hora de adoração de joelho, você está fazendo um rosário durante o dia, e está entregando, puxa, isso não é meu, é para Nossa Senhora. E você fala para ela, mãezinha, estou entregando tudo isso para a Senhora. Se você tem no coração algo que você gostaria muito, né, um filho, alguém que precise muito, você diz para ela, mãe, se a senhora achar melhor, se a senhora achar que vale, enfim, a senhora sabe melhor do que eu, se a senhora puder levar em consideração esse meu ato, esse meu texto, esse meu rosário, essa minha novena, essa minha quaresma de São Miguel, e olhar para o meu filho, olhar para esse meu avô que está falecido, esse meu tio que faleceu, essa minha amiga que faleceu, que está no purgatório, enfim. Isso é um ato que nós como consagrados temos que fazer. Isso vai gerando graças porque demonstra a nossa confiança a Nossa Senhora. Os bens impetratórios, gente, é exatamente a mesma coisa, só que, não sei se você já fez, você precisa muito de um emprego, isso as mães, elas sabem muito bem como é isso. Um filho está precisando de um emprego, ou um filho está com problema de saúde, ou um filho está precisando de conversão, e a mãe, desculpa a palavra, mas a mãe assim, se esfola em rezar, acaba com o seu joelho rezando pela intercessão do seu filho. Isso é impetratório, você está pedindo por uma graça, né? Às vezes é um emprego, né? Isso é muito comum também. Você faz uma novena pedindo por um emprego para você, um emprego melhor, ou por um emprego para alguém que você ama, né? Ou alguém que você conhece. Isso é uma oração impetratória. Você está rezando, fazendo um sacrifício, fazendo um ato, uma atitude, né? Um ato, uma ação visando uma graça. Claro, sabendo que se você for condenado ao inferno com essa graça, você não vai receber, porque Deus só faz aquilo que nos vai levar ao céu, ok? E se você é consagrado, gente, é exatamente a mesma coisa. Você se mata de rezar de joelho, no milho, por exemplo, para que você consiga um emprego novo, né? Por exemplo, está passando uma ambulância agora aqui, então eu vou rezar uma Ave Maria pelo doente que está sendo levado nessa ambulância. Gente, eu tenho que saber que eu sou consagrado a Nossa Senhora. Então essa minha Ave Maria não vai diretamente para esse doente. Vai para Nossa Senhora, ela acumula, vai para uma conta. Isso é uma oração
impetratória. Eu estou rezando por esse doente, né? Para que ele seja atendido, para que, enfim, tudo aconteça do melhor para ele. É impetratório. Só que, como eu sou consagrado, ele não vai direto para esse doente. Ele vai para Nossa Senhora, e Nossa Senhora pode usar para ele, aí eu posso falar: mãezinha, a senhora conhece a vida desse doente, a vida dessa pessoa que está passando nessa ambulância agora, e se a senhora achar conveniente, use para ele. Mas se Nossa Senhora achar que tem uma outra pessoa na China agora que está pedindo a intercessão dela e que precisa dessa minha Ave Maria, que eu acabei de rezar aqui, passou a ambulância, rezei a Ave Maria. Só que eu sou o consagrado, então essa Ave Maria não vai para o doente, vai para Nossa Senhora. Nossa Senhora tem um chinês lá, tem uma pessoa lá na China, não precisa ser um chinês, né? Mas tem uma pessoa lá na China que está precisando dessa Ave Maria. Essa minha Ave Maria, que eu acabei de rezar, vai para essa pessoa lá na China. Certo? Eu tenho que saber disso. Pô, mas o doente aqui ficou desamparado, ficou sem Ave Maria? Não. Nossa Senhora... Gente, claro, pelo amor de Deus, é uma idiotice que eu tô falando aqui, é uma talvez seja uma total imbecilidade. É pra gente poder tentar entender, ficar mais claro as coisas, né? Mas talvez seja um exemplo idiota que eu tô falando, né? E é claro que os meus exemplos vão ser sempre imbecis e idiotas, porque eu sou uma pessoa completamente limitada, mas é para que você entenda. Bom, o doente passou agora aqui, eu rezei a Ave Maria. Eu sou consagrado, minha Ave Maria não vai para esse doente. Nossa Senhora pensa assim: bom, esse doente aqui não precisa dessa Ave Maria agora, mas tem uma pessoa lá na China que está precisando agora da Ave Maria. Então ela pega os valores, o valor impetratório dessa Ave Maria e aplica nessa pessoa na China. Daqui a pouco, essa pessoa que acabou de passar na ambulância agora vai entrar numa cirurgia, vamos supor, né? E agora ela precisa da Ave Maria. Então ela pega essa Ave Maria de uma outra pessoa que rezou na Austrália também. E que é consagrado. Entende? Vai para uma conta, né? E vamos supor que essa pessoa que está na ambulância agora vai precisar de 5 Ave Marias daqui a pouco. Então a Nossa Senhora vai pegar o valor impetratório que ela tem guardado na conta dela de 5 Ave Marias e aplica para esse doente agora. Gente, é muito mais... É muito melhor, porque vamos supor que eu preciso de um emprego, né? E eu começo a rezar por esse emprego, mas eu sei que os meus atos impetratórios não vão para mim. Então eu rezo, olha só, e como eu sei que não vão para mim, eu posso rezar sempre, né? Porque eu posso ir acumulando isso. Eu não estou usando agora, mas eu vou dando para Nossa Senhora. Gente, eu não posso ser egoísta. Eu não sei quem está precisando de valores impetratórios. Então eu rezo o tempo todo. A gente tem que rezar o rosário o dia todo. A gente tem que fazer adoração todos os dias. Rezar o rosário o dia todo, não, desculpa. Rezar o rosário todos os dias. Se você puder rezar o rosário o dia todo, claro, né? Mas se você puder rezar se você não puder rezar, então reze o rosário todo dia. Não posso rezar o rosário todo dia, reza o terço todo dia. E isso vai acumulando, isso vai para uma conta comum, vai lá para Nossa Senhora. E quando ela precisar, alguém precisa de um valor impetratório ali, outro precisa de um bem satisfatório lá, acabou de morrer, bom, por algum motivo Nossa Senhora acha que ele já pode ir para o céu. Enfim, isso é ela quem decide. Isso é uma coisa importante. Ela é quem decide. E quando você tem essa total confiança e todos os dias você reza, você lembra do seu filho, você lembra dos seus pais, você lembra dos seus amigos, você lembra dos seus problemas e você abre mão do valor que essa sua oração, que o valor que esse seu jejum, esse seu ato geraria para você. Você abre mão, entrega para Nossa Senhora, confia a ela, sabendo que isso pode se reverter em graça para você daqui a 15 minutos, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 40 anos. E pode ser que você, na verdade, isso é uma das coisas, gente, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas é muito importante. Não se consagre a Nossa Senhora visando uma vida cheia de bem-estar. Se consagre a Nossa Senhora visando uma vida de santidade. E se ela achar que você merece em algum momento o bem-estar,
ela vai te dar. Se ela der esse bem-estar, seja grato. Se ela não der, seja grato do mesmo jeito. Saiba que o que está realmente sendo mais garantido, o que Nossa Senhora mais quer garantir é a sua santidade. É que quando você for chamado por Deus, que você vá para o céu, né, o mais rápido possível, né? Saiba que a gente, por mais que a gente tenha uma vida de santidade, né, o que sempre, o melhor que nos espera é o purgatório. Eu digo assim, você entende, né? A gente tem que saber, agora só um parêntese rápido, às vezes nós temos algum amigo, algum parente que morre e a gente tende a ter uma ideia muito errada de achar que aquela pessoa morreu e foi para o céu, né? Gente, o mais comum, se a pessoa tem uma vida que realmente garanta a salvação dela, se ela não foi para o inferno, então é muito provável que ela esteja no purgatório. Eu digo isso sempre quando eu estou pregando, que quando eu digo assim, eu não sei quando eu vou morrer, pode ser que eu morra ainda hoje. Então, pelo amor de Deus, quando eu morrer, não fica dizendo para todo mundo: ai, o Willy foi pro céu, ai, agora o Willy está olhando por todos nós, ai, agora virou um intercessor, é mais um santo que nós temos no céu. Pelo amor de Deus, não fale uma imbecilidade dessa, porque se eu morro agora, eu vou, na melhor das hipóteses, para o purgatório. Então, para com essa conversinha. Não, pelo amor de Deus, não fiquem com essa conversinha de que eu fui pro céu, que eu estou no céu e que agora vocês vão contar com a minha intercessão. Não! Se eu morrer hoje, rezem para que eu saia o mais rápido possível do purgatório. Lembrem que eu sou um pecador e que lugar de pecador que está fazendo aquilo que é o plano de Deus, o lugar do pecador, aliás, o lugar do pecador é inferno, mas quando esse pecador consegue alcançar, né, consegue tocar o coração de Deus através das suas atitudes, consegue conquistar ao menos o purgatório. E eu sei que se eu tiver realmente, se Deus olhar para mim com muita misericórdia, Ele sempre olha, mas eu sei que na melhor das hipóteses eu vou pegar o purgatório. Então não fique com esse papinho furado de que a pessoa morre e vai pro céu, tá? Quando a pessoa morre e vai para o céu, todo mundo não tem dúvida. É uma pessoa santa, já vivia em santidade na terra. E o que é viver em santidade? Missa diária, rosário diário. A pessoa não pecava, não falava mal de ninguém. Isso vai para o céu direto. Agora, se você está sempre precisando confessar, sinto lhe dizer, você vai morrer e vai para o purgatório. Na melhor das hipóteses. Então, a pessoa que você ama e que morreu há pouco tempo, é muito provável que ela esteja no purgatório. Então reze por ela. Reze por ela. Não fique pedindo intercessão dela. Claro, a gente pode pedir também pela intercessão das almas do purgatório. Mas o que eu quero dizer é: vamos nos empenhar em rezar todos os dias. Né? Vamos nos empenhar em rezar todos os dias. E se você é consagrado a Nossa Senhora, se você é consagrada a Nossa Senhora, tenha esse exercício diário de entregar os seus atos a ela. Né? E se você quer pedir por alguém, por isso que eu quis falar, por isso que eu falei agora essa outra questão do purgatório, se você tem alguém que você quer que está no purgatório e saiba que a pessoa realmente, muito provavelmente está no purgatório, peça por ela todos os dias, para que Nossa Senhora olhe por ela. Peça licença, mãezinha, eu sei que eu não posso pedir por ninguém porque eu sou consagrado, mas se a senhora puder, dê uma olhada no fulano, dê uma olhada no ciclano lá no purgatório, e se a senhora achar conveniente, conforme o seu coração, diminua as penas do fulano, do beltrano, da beltrana lá no purgatório, tá bom? Uma última coisa que eu queria falar. Ontem eu estava conversando um pouco sobre isso com a Márcia e a gente estava levantando a questão: e quais são esses atos? Quais são os atos? Eu quero passar meu dia inteiro acumulando valores meritórios. Eu quero passar os meus dias acumulando valores impetratórios. Eu quero passar os meus dias acumulando valores satisfatórios. Como é que eu faço? O que eu faço no meu dia a dia para que eu acumule esses bens? Bom, muito fácil. Tanto os bens meritórios, como os satisfatórios e os impetratórios, gente, eu vou falar assim bem por alto, tá?
são os mesmos atos. Um jejum, ele pode gerar valores meritórios, impetratórios ou satisfatórios. A minha oração do rosário diário pode gerar valores meritórios, satisfatórios, impetratórios. A minha adoração, seja ela esporádica, seja ela diária, enfim, ela pode gerar qualquer um dos 3 valores. Bom, isso vai depender da intenção, da minha intenção. Então, eu agora vou passar 2 horas, vou meditar o rosário. Vou parar em casa, diante de uma imagem de Nossa Senhora, vou acender uma vela e vou rezar o rosário. Então, para quê? Para que eu una o meu coração a Deus. Para que eu possa simplesmente mostrar ao Senhor, através de Maria Santíssima, o quanto eu o amo. Isso vai gerar valor, isso vai gerar bens meritórios. Né? Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero amar a Deus. Mãe Santíssima, eu estou entregando, eu vou entregar a minha vida agora nessa adoração. Assim, eu estou aqui adorando o Santíssimo e quero adorar o Santíssimo junto com Maria Santíssima, para que eu possa me unir ao Senhor. Isso vai gerar mérito. Vou passar uma sexta-feira, vou passar um dia de jejum, para que eu possa me unir a Deus, para que eu possa ter o meu coração completamente transbordado do amor de Deus. Eu vou fazer isso através de Nossa Senhora. Isso vai gerar valor meritório. Agora, toda vez que eu fizer a mesma coisa, vou fazer um jejum, vou fazer uma adoração, vou rezar o rosário, só que eu estou eu vou fazer isso pensando em diminuir o tempo de purgatório, meu ou de alguém. Então essa é a intenção, vai gerar valores impetratórios. E agora vai terminar mesmo a minha bateria. Impetratórios. E quando... não, isso vai gerar satisfatórios. Desculpa, acabou a bateria, tá acabando a bateria aqui, eu fiquei nervoso. Quando é para diminuir pena no purgatório, isso vai gerar um valor impetratório. Eu vou fazer as mesmas atitudes, mas pensando em uma graça que eu preciso ou que alguém precisa. Isso vai gerar valores satisfatórios. Queridos irmãos, espero ter respondido as dúvidas de vocês. É claro que existem muitas outras dúvidas, mesmo sobre esse tema. Eu sei que eu consegui responder algumas coisas, sei também que gerei mais dúvida ainda em algumas outras coisas. Por favor, coloque as perguntas aqui embaixo ou manda pelo direct se você estiver vendo no Instagram, se você estiver vendo no YouTube ou no Facebook, enfim. Se comunica aí, meu irmão, minha irmã, manda a sua dúvida. Eu quero cada vez mais responder mais coisas e quero também profundamente desejar que Deus abençoe você através das mãos de Maria Santíssima. Salve Maria!